Juízes 16, o 28, 29 e o 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Quanto tempo um cabelo de um homem leva para ficar comprido? Eu estive vendo na internet, diz que o cabelo cresce cerca de uns 12 centímetros por ano. Para ele ficar compridão, provavelmente uns 5 a 6 anos. Não dá para ter certeza, mas é um tempo meio longo, principalmente para quem está escravizado, para quem está movendo um moinho dentro de um cárcere, para quem está cego. Um tempo terrível. Foi o tempo que Sansão teve que carregar a responsabilidade por tudo aquilo que ele tinha feito. Um dia seria cobrado dele, estava sendo cobrado. Os filisteus resolvem fazer uma festa, uma grande festa, e juntam 3.000 pessoas num lugar, num templo. E eles resolvem, no meio da festa, trazer Sansão para brincar, para zombar, para aprontar com ele. E quando ele vem, ele pede para colocarem ele na coluna principal do templo. Porque a intenção dele era derrubar, mas ele precisava da força. Daí ele faz uma oração de arrependimento. Ele faz uma escolha: Senhor, estou aqui, Senhor, estou cego. Devolve a minha força para que eu cumpra o meu papel, cumpra o meu ministério, derrube esse templo e que eu morra junto com os filisteus. Eu vou, mas levo eles comigo. E Deus atendeu o pedido dele. Daí também você já percebe uma coisa, né? Por pior que esteja a situação do homem, se ele se arrepende, Deus ouve a sua oração. É um exemplo. Irmão, eu estou afundado em dívida, estou afundado na droga, estou afundado na bebida, já destruí minha família, já perdi meu emprego, estou numa situação terrível. Ainda dá para fazer uma oração de arrependimento. O Espírito de Deus que saiu de você ainda pode voltar. Basta fazer isso, mas fazer de uma forma séria. Senhor, me dá aquela força, Senhor, para que eu me vingue dos filisteus pelos 2 olhos que eles arrancaram. E a Bíblia diz que ele derrubou a casa e ele matou mais filisteus durante a sua morte do que durante toda a sua vida. Enfim, ao matar os líderes dos filisteus, ele completou o ministério dele. Ele conseguiu completar com sucesso. Ou seja, ministerialmente, Sansão é um homem bem-sucedido. Ele fez para Deus aquilo que foi chamado para fazer. Ele conseguiu fazer. Agora, qual foi o prejuízo dele? O prejuízo dele foi durante a vida dele. Ele procurou uma mulher que ele casou, depois ele procurou uma outra prostituta, depois ele se vê com a Dalila. Ele queria ter uma mulher, ele queria ter uma esposa, provavelmente ele queria ter uma família, não sei, mas é o que induz a acreditar os escritos bíblicos. Mas essa parte aí, por péssimas escolhas que ele fez,
acabou ficando sem. Morreu mais cedo e não teve nada daquilo que queria. Cumpriu o ministério, mas a vida pessoal foi prejudicada. Deus não quer que a minha vida pessoal seja prejudicada. Nem com álcool, nem com droga, nem com banditismo, nem com nada. Deus quer que eu seja bem sucedido ministerialmente e familiarmente, amorosamente. Sabe? Deus quer que você tenha um amor, uma família, um emprego, viva bem. E como é que você sabe disso? Nós somos um exemplo. A Bíblia que Israel foi chamado para ser um exemplo. Exemplo para as nações. Só que Israel não foi bem sucedido. Nós somos chamados para ser exemplo para as pessoas. A pessoa vê, não, ser um cristão é uma boa. Cristão vive bem, é bem sucedido, é feliz, consegue ir bem na vida. Eu também quero ser um cristão. Nós somos chamados para ser exemplos. Você pode ser um bom exemplo, eu posso ser um bom exemplo. E para que a gente seja um bom exemplo, a gente tem que ter uma vida feliz. Faz parte. As pessoas têm que olhar e ver que há uma vantagem. No final da vida, pelo menos, não, esse cara foi bem, ele se deu bem. Ele veio, ele casou, trabalhou, teve filhos, teve filhas, vivia sorrindo, não andava reclamando, se maldizendo. Não, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que eu seja feliz. Como que eu vou transmitir isso se eu não tenho a felicidade? Mas infelizmente, pelas péssimas escolhas do Sansão, ele não conseguiu. Espero que as nossas escolhas nos levem à felicidade material e à felicidade eterna. Que eternamente nós sejamos felizes com Deus.